Olá pessoal, boa tarde. Sexta-feira, dia 13 de abril, está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o futebol com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro treina com presença de torcida no Mineirão. Atlético busca forças para começar bem o Brasileiro. América tem desfalques na estreia do Brasileirão. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. E antes de apresentar a nossa turma aqui, nós convidamos a todos a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e também com um canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos aqui do programa. Vamos apresentar a nossa turma aqui então. Começamos aqui pelo meu lado direito. Leandro, seja bem-vindo. E uma novidade aí, Cruzeiro fez um treinamento aqui na parte da manhã hoje e alguns sócios torcedores assistiram o treinamento lá, participaram. Como é que você vê aí como jogador essa interação entre a torcida e o time do Cruzeiro? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Eu acho que agora virou moda, né? Agora está uma era nova. Eu acho que o torcedor acompanha a sua equipe, ainda mais nos treinamentos. Lá em São Paulo é muito no jogo decisivo, né? Abre lá o estádio, a torcida vai e aqui já está pegando também. Então acho que isso é legal para o torcedor ver mesmo a equipe de perto no dia dos treinamentos. Então acho que é bacana. Nosso convidado de hoje, apresentar ele aqui antes do capitão, tá, capitão? Se me permite aqui, Alexandre Simões, Jornal Hoje em Dia. Seja bem-vindo aí, Alexandre. Para você, eu vou levantar a bola do seguinte: a expectativa de todos é quanto ao América nessa Série A. Né? A gente sempre comenta aqui no programa que briga para não cair, para se manter. Mas será que dá para a torcida do América almejar um pouco mais, além só de se manter nessa Série A? Pois é, exatamente, Breno. Um abraço a você, boa tarde ao pessoal que está em casa. O grande passo do América seria uma competição internacional, né? A primeira da história dele, né? Uma oficial. E seria a Sul-Americana, né? Eu acho que aí pensar em Libertadores já é muito, né? Mas acredito que o Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado e ele é muito difícil. E eu acho que é o único campeonato do mundo em que você só consegue destacar os favoritos realmente depois de umas 7, 8 rodadas. Porque antes de começar, tem muita gente que pode brigar pela taça. Eu acho que depois de 7, 8 rodadas, aí você começa a ter mais ou menos a noção de quem realmente vai brigar lá em cima, quem vai brigar lá embaixo. Então, é a gente esperar. Agora, arrancar bem é muito importante, principalmente para o América, que já tem domingo um confronto direto neste primeiro objetivo, que é não cair, que é contra o Sport. E para fechar o nosso time de hoje, ele, o nosso eterno capitão, Paulo Roberto Prestes. Boa tarde. Seja bem-vindo aí, Paulo. Paulo Roberto, segunda-feira você estava aqui chateado, mas na expectativa que já ia ter jogo quarta para poder mudar o foco, mudar as coisas. Clima. E outra derrota do Atlético que você anunciou ainda. Você falou, olha, essa semana é complicada. Se o Atlético perder na quarta-feira, ainda tem um caminho tortuoso aí no domingo, tem Vasco. Como é que fica agora o lado psicológico? Como é que fica aí a confiança da torcida com o Atlético? De um momento difícil, a gente sempre coloca aqui que o Atlético, primeiro boa tarde a todos aí, e deixa eu falar da vinheta só antes, um pouquinho. O Leandro acho que nunca fez um gol de cabeça, né? Já fez gol de cabeça. Porra, Paulo, já era difícil fazer gol com a bola rolando, né? Não tinha de cabeça. O Paulo não entrega não, que a gente ficou para fazer essa vinheta do programa, demorou umas 3 horas para ele acertar essa cabeçada. Mas enfim, eu acho que o Atlético é um time ainda um pouco sem confiança. A gente não vê uma sequência no Atlético. A gente viu um jogo contra o Cruzeiro de 3-1 e o resto do ano aí a gente viu turbulência, joga mal, joga mais ou menos, troca jogador. O Atlético ainda é um time que não se achou dentro de campo, não existe ainda assim um time, o time vai ter uma sequência agora de vitórias. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o Atlético, impressionante isso. Vamos falar muito sobre o Atlético, Cruzeiro e América no programa, mas eu tô vendo aqui, ó, mostra lá, Hudson, na mão do Paulo aí, ó,
Vamos falar da promoção da chuteira Adidas aqui no programa. Aí, ó, você pode concorrer a essa chuteira do Messi aí da Adidas. Basta você entrar no YouTube, no canal do Bate-Papo Esportivo. Tem um vídeo lá sobre a promoção. Você se inscreve no canal, é gratuito. E lá nos comentários do vídeo você posta lá seu nome, o time de coração que você torce e o seu número que você calça da sua chuteira. E aí você vai ganhar uma chuteira como essa aí. Na sua época, Paulo, se tivesse uma chuteira dessa, você... que isso, hein? Era só Europa. Joga sozinho, dá até a bicicleta do Cristiano Ronaldo. Tá aí, você pode concorrer a essa chuteira. Bom, amanhã começa o Campeonato Brasileiro. Então nós vamos dar uma conferida aqui nos jogos dessa primeira rodada. Coloca na tela pra gente aí. Tá aí, começa já em alto estilo, hein, Alexandre? Cruzeiro e Grêmio, campeão da Copa do Brasil contra campeão da Libertadores. Jogaço, né? Esse é o grande jogo da primeira rodada, né? Temos outros clássicos nacionais, mas o grande jogo, sem dúvida, é este Cruzeiro e Grêmio, que envolve, né, dos 3 títulos grandes do futebol brasileiro. Em 2017, 2 vão estar no Mineirão, ainda com o acréscimo de serem campeões estaduais, né? Então, quer dizer, são 2 favoritos, isso antes de a bola rolar, né? Aí temos Vitória e Flamengo. Um jogo aí do Vitória... Vai ter que mostrar a afirmação, o seu Vitória lá, viu, Leandro? Meu Vitória tá complicado lá. O time tá precisando de reforços, né? Vai ser parada dura com o Flamengo querendo voltar a vencer, dar uma resposta pra torcida, né? Então acho que é jogo complicado pro Vitória. Santos e Ceará. Vamos ver o que mais que tem aí pra gente ver. América Esporte, jogo de domingo, 11 horas da manhã. Nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre esse jogo. Vasco e Atlético, vamos comentar aqui também. Inter e Bahia. Aí fica... O Inter tá montando seu time ainda. E o Bahia vem também numa ascendência, né? Pelo campeonato lá baiano. Mas Corinthians e Fluminense, Corinthians aí, pô, em alto nível aí, campeão paulista. Vai ser complicado pra esse time do Fluminense aí, ó. Maria Amélia lá da Rede Minas vai sofrer lá com o Fluminense o Abel dela. lesionado ainda? Atlético do Paraná e Chapecoense. E aí a gente tem ainda, na segunda-feira, São Paulo e Paraná, Botafogo e Palmeiras. Muitos jogos aí que eu vou te contar, que eu acho que ainda vai ser duro de assistir, viu, Alexandre? Porque tem uns times aí que estão num nível meio complicado. A gente vê aí o Paraná, o Botafogo ainda está tropicando, apesar de ter sido campeão carioca, não demonstrou tanto futebol assim. Como é que você está vendo aí esse nível antes de começar o campeonato? O que você espera? Pois é, eu acho que antes de começar, né, é aquela história, né, o Brasileirão sempre tem os favoritos, mas nem sempre eles confirmam essa condição, né? Mas antes de começar, logicamente, a análise que a gente faz é em cima daqueles times que têm melhor grupo de jogadores, né? Então, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, o próprio Flamengo tem um grupo de jogadores forte, o Corinthians é o atual campeão, tem um grupo razoável ali, jogadores do mesmo nível, e eu acho que essa é a grande dificuldade do Atlético. Por exemplo, esta semana, né? O Atlético fez a final contra o Cruzeiro em condições de igualdade física, mas já foi jogar com o São Lourenço, a igualdade física não era a mesma, porque o São Lourenço poupou muitos jogadores, trocou muito o time. Aí vai pegar um Vasco que treinou a semana inteira, e o Atlético jogou. E o Atlético tem um time forte e competitivo, um time sim, mas um grupo não. E agora é maratona até a Copa do Mundo. E ninguém aguenta quarta, domingo, no mesmo ritmo. Sendo que o time do Atlético depende muito do físico para poder chegar ao nível dos grandes grupos, dos melhores times do campeonato. Então, ele tem condição de fazer grandes jogos, igual fez os 3-1 contra o Cruzeiro, mas ali exige um nível de entrega física muito grande. E fazer isso quarta, domingo, é impossível, não é difícil, não, é impossível. Então, aí é o problema de não se ter um grupo tão qualificado. É quando vem Brasileirão com Copa do Brasil e Sul-Americano Libertadores e tudo enfileirado. E aí, a gente... Quando pensa em grupo, claro, o Atlético está passando essa dificuldade, a gente também pensa no América, porque o América ele tem um time que está se acertando ali e tal, mas fica aquela expectativa, será que o Anderson tem peças de reposição? Será que ele vai conseguir levar essa regularidade ao campeonato todo? Porque estreia contra o Sport dentro de casa, Leandro. O Sport, a gente sempre quando olha aí, ele está rateando, muita mudança, o time tem caído muito. Pode ser um time que vai lutar contra o América para permanecer. Tem que começar ganhando. Foi o que o Alexandre falou no início do programa. Eu acho que é um jogo, né, dos dois aí que vão brigar. Teoricamente, né, antes da competição, essas duas equipes elas vão brigar embaixo, né? Então, acho que o fator é a confiança. O América, ele precisa de reforços, claro que precisa, como o Sport também precisa. Só que o América inicia dentro de casa, então tem que vencer.
Eu acho que tem que chamar a torcida, tem que vencer e chamar o torcedor. O América precisa do torcedor do lado dele para fazer uma diferença nessa competição. O América, eu acho que tem uma vantagem aí de que tem 3 semanas que o América está treinando para essa competição. Eu acho que o América é um time que fisicamente vai entrar muito bem no campeonato. Eu acho que o América tem que aproveitar, são 12 jogos antes da Copa, né? Eu acho que o América deve ter, lógico, o Anderson é muito inteligente para isso, junto com a comissão técnica, de preparar esse time para esses 12 jogos. Eu acho que fisicamente é que o América pode fazer a diferença, porque tecnicamente a gente sabe que o América, né, tem um plantel limitado, entre aspas, né, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas fisicamente eu acho que é o grande ganho do América. Exato. Agora, Alexandre, e esses jogadores que o América trouxe, agora a gente tem visto que eles são jogadores mais cascudos, né? O Wesley, o próprio Judivan, pelas passagens do Cruzeiro, agora a chegada do Leandro Donizete. Você acha que o que falta ao América, realmente são jogadores assim que são acostumados a jogar a Série A? Sim, são importantes e há um outro aspecto também, que aí o Leandro e o Paulo podem falar até melhor do que a gente, porque jogaram em time grande a carreira inteira, que é a entrada na competição com um objetivo definido. Então, o América entra para não cair. É diferente do Atlético, que entra para ser campeão. Então, a pressão sobre o América é não estar na zona de rebaixamento. A pressão sobre o Atlético é estar no G4. Então, são situações diferentes e que, às vezes, ditam muito o ritmo ali do desempenho do time. Né? Então, quer dizer, é essa situação. O América começar ali, o América chegar na parada da Copa ali no 15º lugar, 14º, o América, opa, tô fora da zona do rebaixamento. O Atlético chegar à parada da Copa, tá em 10º lugar, já é um Deus nos acuda, né? Porque as expectativas são diferentes. E isso ajuda muito. A gente vê clubes aí que são verdadeiros, assim, Chapecoense, uma sequência na Série A. Por quê? Porque a Chapecoense entra para não cair. Então já entra com um objetivo definido. É um objetivo muito menor, mas é o objetivo que está ao alcance dela. E é o caso do América, comparando o América com o Atlético e Cruzeiro, né? Sem dúvida, né? Eu acho que esse é o pensamento. O jogador, tipo o Leandro Donizete que chegou agora, vem aqui. Você vem ajudar nós aqui pra gente. O objetivo é o quê? Não cair. Então acho que o Alexandre foi muito feliz nas palavras dele. Bom, tá aí. Torcida americana, então, ligada. Estreia do América no domingo, 11 horas da manhã, contra o Sport no Independência. E agora, tem um recadinho aí para você. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que enfrenta o Grêmio amanhã. Não sai daí.